Estamos de volta com o programa Conexão Lar Feliz. E você sabe que no Conexão Lar Feliz nós sempre temos duelo de família e também o quadro Para Quem Você Dá o Like. E hoje, nesse duelo de família, nós temos aqui gigantes, viu? Gente com caminhada aí de estudo de Bíblia, com muita alegria. Quero apresentar o casal, né, que está aqui com a gente, o Silvio e a Edna, família Gonçalves. E eu gostaria que o pessoal, principalmente do Garcia, né, são do Garcia, ó, like, para quem vai torcer então para o Silvio e para a Edna, começa a dar like aí nos comentários. E do outro lado, para disputar então o duelo com eles, nós temos o Alexandre, e representando a família Almeida, e a Dani. Salvinha de palma aí para eles, você que vai torcer pelo Alexandre e a Dani, família Almeida. Como eu disse, nós temos aqui só gente fera, por isso que eu vou ter que elevar o número, o nível das perguntas aqui, tá? Vou ter que elevar o nível das perguntas, porque só tem professor de escola bíblica dominical aqui, gente que conhece de Bíblia. Você sabe como funciona e você pode estar participando e interagindo com a gente. Você também pode ganhar prêmios ao responder as perguntas certas. Então, presta atenção. Eu vou pedir para você que está acompanhando pelo Face, se você quer participar também e concorrer aos prêmios, você migra lá para o YouTube. Tá? O nosso canal do YouTube já está ok lá, parece que começou com um delay ali, um pequeno atraso, mas já está ok no YouTube. Igreja AD Blue no Face e AD Blue lá no YouTube. Você encontra a gente, você pode estar participando. A nossa equipe aqui, eles vão mensurar as respostas para você que quer ganhar prêmio que está em casa pelo YouTube, tá bom? Funciona da seguinte maneira: quando as famílias aqui não souberem a resposta, eu jogo para vocês aí do outro lado e vocês participam e respondam. Lembrando que nós sempre damos prêmios para quem participa com a gente. Hoje tem alguns livros bacanas que eles ganharão o primeiro, o segundo lugar, os dois ganham. E você que está em casa também. Nós temos o livro Em Seus Passos, O Que Faria Jesus, um clássico, né, da fé cristã, muito bom, que acontece na cidade de Hammond. Depois nós temos A Cura pelo Perdão, do autor Tito Oscar. Depois nós temos Conselho aos Pais para Lidar com o Pecado dos Filhos, do autor Arthur Hildersham. Depois nós temos Provocações Teológicas, Desmond Tutu, e A Família na Era Digital, do pastor Lediel. Você vai poder aí ganhar também ao participar, respondendo as perguntas certas. Vamos começar então? Vamos começar pelas mulheres, né? Chega aqui a Edna, a Dani. Aqui funciona da seguinte maneira, vocês estão vendo que tem um camelinho, né? Vocês podem chegar bem perto deixa eu puxar essa mesa um pouquinho mais para trás. Isso. Assim, ó, vocês podem chegar pertinho aqui da mesa, mão levantada. Quando souber a resposta, é bem simples. Pega o camelo e responde. Se pegar o camelo, tem que responder. Se responder errado, ponto para outra equipe, tá? Para outra família. Vocês estão prontas? Dani, Edna, mãozinha levantada então, vamos lá. Primeira pergunta, eu considero uma pergunta fácil, vou começar bem fácil, tá? Porque depois eu preciso, como eu disse, elevar o nível. Primeira pergunta é: quem foi a primeira esposa de Davi? Quem foi a primeira esposa de Davi? Resposta, Dani? Betseba? Não. Fala no microfone ali. Não pode olhar para o marido, porque não pode soprar. Você falou um nome aqui. Não é, a resposta está errada. Ponto para a família Gonçalves. Eu vou jogar então para o pessoal lá que está no YouTube. Vocês podem voltar para o lugar, as esposas podem voltar para o lugar. Você que está aí no YouTube, responda para mim então, quem foi a primeira esposa de Davi? E eu creio que nós já temos resposta certa. Eu vou dar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Respondeu? Então nós vamos para os homens. Vamos lá. Pergunta para os homens. Também é fácil. Na verdade, essa pergunta é tão fácil que tem 2 respostas corretas. Qual o nome do profeta que bateu na água do Rio Jordão com a capa e o rio se abriu? O profeta é Eliseu. Eliseu, resposta certa. Ou Elias, porque primeiro Elias faz, depois Eliseu faz. Então as 2 respostas corretas.
Ponto para a família Almeida. Muito bem. Você que está em casa, lembra, joinha está torcendo para a família Gonçalves, do Silvio e da Edna. Palminha está torcendo para a família Almeida. Vamos lá, mulheres, vocês. E depois nós vamos fazer umas difíceis para os casais junto. A pergunta é, qual o nome do irmão do apóstolo Tiago? O nome do irmão do apóstolo Tiago. Às vezes dá um branco aqui mesmo, mas fica tranquila. É só... Essa tá fácil, Tem duas respostas. Também. Mas vou contar até 3, 2, 1... Não, na verdade, vocês sabem, mas não querem arriscar, né? Então, eu vou deixar o pessoal de casa fazer pontos que eles gostam, né? Que eles vão somando pontos aí para ganhar o livro. Vamos lá, então, para você que está em casa, qual o nome do irmão do apóstolo Tiago? E já temos resposta certa ali, certo, equipe? Não ainda? Então, 3 segundos para quem está em casa. O nome do irmão do apóstolo Tiago. 3, 2, 1... Vamos então para a próxima, eu vou responder depois. Já responderam aí? Eu vou dar a resposta então da primeira pergunta que a gente fez. O pessoal está esperando a resposta da primeira pergunta. Quem foi a primeira esposa de Davi foi Mical, filha do rei Saul, né? Ele derrotou o gigante Golias e recebeu Mical como esposa. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, capítulo 18. Vamos lá então, a próxima. Com quantos soldados Jerubaal derrotou os midianitas? 300. 300. Jerubaal é o nome também de Gideão, né? Gideão. Então, resposta 300, a história está lá em Juízes, capítulo 7. Esse foi ponto para a família Almeida. Vamos lá, esposas, vocês... Qual o nome da rua em que Paulo ficou quando estava cego? Paulo tem aquele encontro com Cristo no caminho de Damasco e ele é levado para uma casa que ficava na rua chamada... Essa também, os maridos sabem, esses maridos eles estão agoniados, doidos para falar para a esposa, mas calma aí. E elas não estão querendo chutar muito. Vou dar 3 segundos para vocês. 3, 2, 1. Não se lembram, então. Volto para os lugares, eu jogo para o pessoal de casa. Pessoal de casa, qual o nome da rua em que Paulo ficou quando esteve cego? E já responderam, nossa equipe já colocou ali. É Rua Chamada Direita. Atos 9 e versículo 11. E, voltando então para responder aquela outra pergunta, o nome do irmão do apóstolo Tiago é João. Pedro, Tiago e João andavam sempre com Jesus. E Tiago e João eram irmãos. Vamos lá, homens. Eu gostaria de saber qual o nome do pai do apóstolo Pedro. Zebedeu. A resposta está errada. Resposta está errada. Você quase acertou, mas Zebedeu era pai de Tiago e João. Né? Simão Pedro, ele era filho de... Então você vai responder o nome do pai de Simão Pedro, o apóstolo de Jesus. Ó, já respondeu certo aqui. Agora se lembrou, né? Agora se lembrou. Na hora dá um branco, mas agora respondeu certo, mas eu vou deixar o pessoal de casa responder. 3, 2, 1. Para você que está em casa, eu quero saber o nome do pai do apóstolo Pedro. Já responderam certo aí? O nome é Jonas, ou até João. Né? A resposta está lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo de número 15. Ele era chamado de Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, né? Bar-Jonas. Muito bem. Vamos lá, mulheres. Eu gostaria de saber... essa também tem 2 respostas corretas, tá? O nome do sogro de Moisés.
o nome do sogro de Moisés? Tem duas respostas corretas para essa pergunta. E ele tem um papel importante ao dar um conselho muito precioso para o seu genro Moisés. Às vezes dá uma travada, né? Vocês não querem chutar. As duas sabem a resposta, não querem chutar. Não querem chutar? Vou dar 3 segundos para vocês. 3, 2, 1. Eu vou jogar para o pessoal de casa, então. Você em casa, você pode responder de duas maneiras essa pergunta. O nome do sogro de Moisés. Já responderam certo? Você poderia responder Jetro ou Reuel. Jetro ou Reuel, tá? Essas são a resposta correta e você encontra em Êxodo, capítulo 18, versículo de número 1. Vamos lá, homens, e depois eu vou fazer umas perguntas para o casal junto. Homens, qual o homem que Deus encheu do Espírito para realizar trabalhos artísticos na construção do tabernáculo? Qual o homem que Deus encheu do seu Espírito para realizar trabalhos artísticos na construção do tabernáculo? Tem pelo menos também duas respostas, né? Mas você respondeu um, que foi o principal. Eu já errei uma, não vou errar. Vocês não querem chutar para errar. Responda no microfone, qual é a resposta? Acho que é alguma coisa parecida com Saltiel. É um nome estranho. O nome, a resposta está errada. Eu vou jogar para o pessoal de casa. Foi perto, mas foi um chute. Chute perto. Pessoal que está em casa, eu quero saber o nome do homem que Deus encheu do seu Espírito para realizar trabalhos artísticos na construção do tabernáculo. Hoje nós estaremos aqui tendo a participação do nobre pastor Aguiar no quadro Para Quem Você Dá o Like. Ele aqui já respondeu certo, eu já escutei ele respondendo certo aqui. A resposta já colocaram ali então no nosso chat do YouTube, é Bezalel, ou Bezalalel, né? Êxodo 31, verso 1 ao 5, você encontra essa história. Vamos começar a fazer pergunta para o casal, os casais chegam junto aqui, agora eu sei que juntos vocês são mais fortes, né? Eu gostaria de saber quem foi que se juntou com mais 3 homens da tribo de Ruben, ou 3.000 homens, da tribo de Ruben, para se rebelar contra Moisés. Quem que coordenou uma rebelião com 3.000 homens contra Moisés? Essa está um pouquinho difícil, né? Eu comecei a 3, 2, 1, vou jogar para o pessoal de casa. Vocês podem ficar aqui. Pessoal de casa, você sabe quem que se rebelou contra Moisés e juntou 3.000 homens para essa rebelião? Vamos lá, 3, 2, 1, pessoal que está em casa também? Então você vai pensando, não responderam ainda o pessoal de casa, quem que se rebelou contra Moisés e se levantou? Agora responderam certo aqui, é a pressão, né? Eu sei, a pressão, mas ok, faz parte. Respondeu certo. Pessoal de casa, responderam? Não? Então eu vou pular para outra, o pessoal de casa tem a chance ainda de responder. Essa é fácil, hein? Qual o nome do filho de Davi que abusou da própria irmã? O nome do filho de Davi que abusou da própria irmã. O nome do filho de Davi, que abusou da própria irmã, vou dar 3, 2, 1. Vão chutar? Não? Não vão chutar, vocês não querem chutar, né? Pessoal que está em casa, mais uma pergunta para você que está em casa. Responderam a outra certo já? Pessoal que está em casa, a pergunta agora é: qual o nome do filho de Davi que abusou da própria irmã? 3, 2, 1, para você que está em casa. Já temos a resposta para essa pergunta, a resposta é Amon ou Amnon. Amnon. Segundo no livro de Samuel, capítulo 13, você encontra a resposta. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui para o nosso pessoal, também é uma pergunta média.
Que livro do Antigo Testamento Jesus leu na sinagoga de Nazaré? Isaías, está lá em Lucas capítulo 4, 17. E a gente sabe que essa leitura resultou numa rebelião. O pessoal quis jogar Jesus do precipício, porque ele literalmente fez uma leitura onde apontava para o Messias e ele diz: hoje se cumpre Isaías. Muito bem, vamos lá. Uma outra pergunta: qual apóstolo de Jesus fazia parte do grupo dos zelotes? Simão, resposta certa, ponto para a família Almeida. Simão, o zelote. Zelote era aqueles que não aceitavam de maneira alguma os romanos dominando ali, eles estavam prontos para uma rebelião o tempo inteiro. Vamos lá, mais uma. Quais discípulos de Jesus queriam orar para que fogo caísse do céu sobre os samaritanos? Qual discípulo de Jesus? João e Pedro? Eu sei que João está no meio, né? Os filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu, mas Pedro não é filho de Zebedeu. Então, João, a resposta Pedro. Está errada, é Tiago e João. Os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu. Pô, mas agora eu dei a resposta certa, o pessoal que está em casa também. Vacilei agora. Vamos lá. Essa eu acho que vai para o pessoal que está em casa. Não sei se todo mundo sabe. Qual o nome do pai de Judas Iscariotes? O nome do pai de Judas Iscariotes, aquele discípulo que traiu Jesus. Qual o nome do pai de Judas Iscariotes? Essa é difícil, né? Essa está na Bíblia, hein? Vamos lá, então, aqui não vão chutar, né? Vocês não vão chutar. Vocês estão contando os pontos? Não querem arriscar? Pessoal que está em casa, eu quero saber o nome do pai de Judas Iscariotes. Vamos lá, vou dar 5 segundos para quem está em casa acertar o nome do pai de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. 5, 4, 3, 2, 1. Eu acho que ninguém acertou, né? Então depois vou dar essa resposta toda no final. Vamos para mais uma aqui? Vocês querem fácil, médio ou difícil? Essa eu acho que é difícil também. Essa é difícil. Eu acho que essa vai para o pessoal que está em casa. Qual o nome do marido de Débora? Débora, juíza, profetisa. Lapidote? Resposta exata. Essa é difícil, hein? Mas acertou uma pergunta difícil. Lapidote, olha só, Lapidote. Muito bem, ponto para a família Almeida. Mais uma, para nós finalizarmos então essa etapa, e nós vamos daí para uma destreza bíblica, tá? É mais fácil achar versículos. Eu quero saber em qual cidade ficava o poço de Jacó. Em qual cidade Sidom ficava o poço de Jacó? É quase, a resposta está errada. Quase isso, mas não é. Ponto para a família Gonçalves. E eu pergunto para você que está em casa então. Qual cidade ficava o poço de Jacó? O poço de Jacó. Olha só se eu estiver errado, mas a resposta, vou dar 5 segundos para você responder. Em qual cidade ficava o poço de Jacó? Vocês já podem ir buscando a Bíblia de vocês, que eu vou para o pessoal de casa. Vamos lá, você que está em casa, tem algumas perguntas aí para nós responder, né? Vamos lá, primeiro então é essa: em qual cidade ficava o poço de Jacó? Alguém respondeu certo? Já responderam certo, ficava na cidade de Sicar. Não era Sidom, é Sicar. Em João 4, versículos 5 e 6, você vai encontrar essa resposta. Uma outra que nós não falamos: qual o nome do pai de Judas Iscariotes? O nome era Simão Iscariotes. Simão Iscariotes, a resposta está em João, capítulo 6, verso 71. E eu acho que nós não falamos sobre lá a pergunta da rebelião contra Moisés, né? Era Corá ou Coré, a rebelião de Corá ou Coré.
Está lá em Números, capítulo 16, versículo 1 e 2. E aqui nós vamos para uma outra etapa, então. Eu pediria que vocês dessem um passinho para trás e ficassem em linha assim, reta, um do ladinho do outro, que nós vamos para a destreza bíblica com vocês, tá? Só vou pedir, pastor Rogério, só tira aquela mesa ali para nós, para a gente poder enxergar bem os nossos concorrentes ali. Vamos lá. Vocês estão prontos, gente? Bíblia fechada, tá? Bíblia fechada de início. É bem simples, funciona da seguinte maneira. Eu vou falar um versículo, assim que vocês acharem, cheguem ao microfone e falam, tá? Não precisa dizer eu achei, ou encontrei, mas eu peço que só se dirija ao microfone depois de ter achado, né? Porque alguns vão no caminho assim procurando. Achem e corram para o microfone. Lembrando que, se souberem de cor o versículo, não tem problema, mas aí tem que citar o versículo certo. Errou, já era, tá bom? Estão prontos? Então, o primeiro versículo que nós vamos achar está lá em Romanos 14 e verso 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Resposta está exata, correto, ponto para a família Almeida. O próximo está lá no Antigo Testamento, é Provérbios, capítulo 21, versículo 23. Provérbios, capítulo 21, versículo 23. 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma da angústia. Muito bem, ponto para a família Gonçalves. E nós vamos então para mais uma, Antigo Testamento, Lamentações, capítulo 3, versículo 25. Lamentações, capítulo 3, versículo 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Ponto para a família Gonçalves. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Muito bem. Nós vamos então para o próximo, e nós vamos lá para o Novo Testamento, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ponto para a família Almeida. Mais uma carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios 15 e 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ponto para a família Almeida. Mais uma, nós vamos para o Antigo Testamento, é Isaías, capítulo 40, versículo 8. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai-se as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Ponto para a família Almeida. Mais um. Nós vamos continuar no Antigo Testamento, é Salmo 46, versículo 1. Salmo 46, versículo de número 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ponto para a família Almeida. Vamos lá. O próximo, um profeta menor, Naum, capítulo 1, versículo 7. Naum, capítulo 1, versículo 7. Pastor, na minha Bíblia não tem Naum. Tem. Naum 1:7. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Ponto para a família Gonçalves. Muito bem, nós vamos para o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 10, verso 27. João 10 e 27, que diz... Opa, perdão. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu os conheço e eles me seguem. Ponto para a família Almeida. Se achou, vai lendo. Se der empate, a gente faz um desempate aí, tá bom?
Mais um livro do Antigo Testamento é o livro de Jó, capítulo 33, versículo 4. Jó 33 e 4 diz: O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Ponto para a família Gonçalves. Muito bem. E nós vamos, mais dois. Nós vamos para 2 Coríntios 5 e 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5 e 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo já se fez novo. Tudo se fez novo. E o último, para nós finalizarmos e já agradecendo a participação de vocês. O pessoal lá está torcendo, viu? O pessoal lá está torcendo por vocês. E claro, alguns antes estavam torcendo contra, mas agora estão torcendo a favor. Eles estavam torcendo contra porque nas perguntas eles podem ganhar, né? É assim mesmo. Nós vamos para Mateus 6 e 33. Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: E agora? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Muito bem, obrigado, uma salva de palmas para os nossos convidados, vocês esperam lá que depois nós vamos dar o resultado, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês.